Presidente, nós soubemos hoje que o governador do Distrito Federal, o seu escritório de advocacia, que é um escritório que acumula uma fortuna vultosa, o próprio governador também, foi condenado. Foi condenado exatamente em Jacobina, um município do estado da Bahia, ter se utilizado de recursos do Fundeb de forma indevida. Aliás, foi condenado a pagar alguns bilhões, porque se utilizou de forma indevida dos recursos do Fundeb. E há todo um processo de investigação que envolve um escritório de advocacia que fazia uma verdadeira máfia de honorários, sangrando os cofres públicos. Governador do Distrito Federal, condenado em função de desvios de recursos do Fundeb por serviços prestados à Prefeitura de Jacobina e que tem parceria com outro escritório que exercitava uma verdadeira máfia de honorários. Governador do Distrito Federal. Não é à toa que nós temos a cúpula da Secretaria de Saúde, que saiu recentemente da prisão, envolvida em uma série de escândalos de corrupção. E o governador age como se isso não dissesse respeito ao governo dele. É como se ele pudesse apartar o governo. É um pouco a estratégia que Bolsonaro faz. É de dizer que o envolvimento do seu filho, essa tentativa de capturar a Polícia Federal, capturar a ABRIM, colocar a serviço, de tentar colocar uma cortina de fumaça e defender o seu filho de denúncias que são indefensáveis. O governador do Distrito Federal, este mesmo que quis privatizar a FEB, a Companhia Energética de Brasília, sem passar pelo Poder Legislativo. E que no momento do leilão, havia uma liminar na Justiça aqui do Distrito Federal, de uma desembargadora, proibindo o leilão porque anulou a Assembleia, porque entendia a desembargadora de forma correta que a privatização da CEP deveria passar pelo Poder Legislativo, da Companhia Energética de Brasília, porque a lei orgânica, que é a nossa Constituição, é bastante clara acerca disso. Sabe o que disse o governador do Distrito Federal? Que a desembargadora tinha se equivocado e que ele não ia cumprir essa decisão porque logo ele iria caçar essa liminar. Eu nunca vi tanta nitidez no desrespeito ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, na condição de se sentir imperador. A lei sou eu e eu acato as decisões judiciais, se quiser, porque a desembargadora se equivocou. O leilão foi realizado com uma liminar que anulava a Assembleia e, portanto, torna nulo o próprio leilão. Até porque eles se argumentam que o Supremo disse que subsidiárias não precisavam passar pela autorização do Poder Legislativo. Mas nós temos, deputado, eu concluo, uma subsidiária que representa 96% da empresa-mãe. Uma subsidiária criada antes da empresa-mãe, que é a SEB Distribuidora. E ali, quando este leilão fraudulento, criminoso, porque este governador tem que sofrer um impeachment, porque ele incorreu o crime de responsabilidade. Então, a empresa vencedora nesse leilão fraudulento e criminoso, o que ela disse? Nós não vamos decepcionar. Qualquer investimento a gente vai repassar para a tarifa. E nós vamos assegurar os rendimentos dos investidores. E cadê a população? A população foi invisibilizada. Então não interessa a população, mas vai acontecer como está acontecendo em vários lugares onde e é com isso que eu termino, onde as distribuidoras foram privatizadas e aumentou em 25% a energia, ou 20%, ou 18%. Por isso, eu concluo apenas como comecei. O governador do Distrito Federal foi condenado, porque o seu escritório de advocacia se utilizou de recursos do Fundeb de forma ilegal e deve ao povo de Jacobina e deve também ao povo do Distrito Federal por essa postura absolutamente corrupta.